de coração, porque está em Capão Bonito desde as décadas de 80. E o Luizinho, aqui nós temos a felicidade de chamá-lo de Luizinho do Pinho, veio bater um papo aqui com a gente. Por quê? Porque na semana passada, o jornal O Expresso, com a sua equipe de reportagem, fez uma visita e uma matéria que foi publicada no jornal impresso sobre a atual situação da Floresta Nacional de Capão Bonito. E ninguém melhor para falar da atual situação da Flona de Capão Bonito e falar da sua história do que uma pessoa que, além de abraçar Capão Bonito, acabou recebendo o apelido de Luizinho do Pinho, porque sempre foi conhecida a Floresta Nacional de Capão Bonito, a Flona, como o Pinho. E você ganhou o Luizinho do Pinho, né, pelo trabalho que você desenvolveu na floresta. Boa tarde, Luizinho. Vamos bater um papo aí sobre a nossa Flona. Boa tarde. Vamos bater um papo e estamos à sua disposição. É uma satisfação, então, recebê-lo. Lembrar as pessoas que a nossa Floresta Nacional de Capão Bonito, ela foi inicialmente criada com o nome de Parque Nacional Presidente Getúlio Vargas e depois Instituto do Pinho e da Erva Mate. Do Pinho e da Erva Mate. Todas as florestas de São Paulo, Paraná, Minas, todas as do Sul que foram instaladas na época do Getúlio Vargas foram o Instituto do Pinho e da Erva Mate. E são, aqui em Capão Bonito, Eburi, né? A Floresta Nacional está na divisa entre os dois municípios. Tem mais de 4.200 hectares, gente, de árvores plantadas de pinos, eucaliptos, talhões de imbuia, araucárias, né? 1.000 hectares de araucária. 1.000 hectares, olha, gente, 1.000 hectares de araucária. E o que nos chamou muito a atenção? No começo de 2019, o local recebeu a visita do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que aproveitou para criticar os governos anteriores e deixou claro que ia dar uma solução para a situação da floresta. E hoje, o que nós vemos? Passado quase 3 anos dessa visita, nós vemos que a Flona de Capão Bonito está agonizando. E é por isso que nós viemos conversar com o Luizinho. O Luizinho trouxe aqui para mim vários documentos, várias denúncias que ele fez, várias reclamações que ele fez, principalmente sobre o risco de que esta floresta possa sofrer com possíveis incêndios. Luizinho, primeiro, conta para nós um pouco. Não, eu trouxe todos os originais aqui, porque inclusive... Você trouxe os originais das denúncias? Não, em certos momentos eu quero citar, e é coisa pública, que eu já tornei público, então, para o pessoal sentir o embasamento. E outra coisa, sabe, Marco, dá licença de eu tratá-lo assim. É o seguinte, em primeiro lugar eu queria esclarecer o seguinte. Eu estou aqui, antes de mais nada, porque a gente se torna cidadão aonde a gente vota. Aqui eu posso ir na Câmara como cidadão, aqui eu exerço a minha cidadania. Então, aqui eu posso publicamente vir aceitar um convite desse e me expressar, porque eu tenho respaldo da cidadania de Capão Bonito através da minha residência desde 1980 e eleitor aqui. E aqui eu já exerci as duas atividades como cidadão, eu posso exercer. Eu já votei e já fui votado. Então, antes de mais nada, aqui eu estou me expressando e depois eu vou pedir o apoio como um cidadão. Então eu quero deixar claro que esses documentos, como cidadão, eu tornei público e depois a gente conversa e em certas horas eu vou ter que citá-los e eu faço questão de citar no original. Luizinho,
Conta um pouco para a gente a história, a gente já falou da fundação da floresta, do Parque Getúlio Vargas, mas teve um período de muito movimento do nosso pinho, da nossa floresta. Certo. Tinham dezenas de funcionários, tinha escola, tinha o clube que tinha as bailes, tinha a igreja de São João Gualberto movimentada com festas, tinha jogos de futebol. De um tempo para cá, certo? A falta de investimento do governo federal numa unidade que pode ser lucrativa fez com que toda a região perdesse. E o país também perdesse, né? Porque, diga para nós, é uma unidade que pode dar lucro? Olha, uma coisa que vocês têm que entender, que essa floresta, como as demais, é uma floresta artificial. Então, ela foi projetada por engenheiros florestais. E qualquer projeto de um engenheiro, ele tem que ter manutenção. Essa floresta não nasceu do nada, ela foi projetada, ela tem que ser respeitada como se respeita uma obra civil. Tanto que você vê os teatros pegando fogo, nossos museus pegando fogo, porque não houve manutenção. É um projeto humano. Essa floresta ela é artificial, ela tem 1.000 hectares de araucária, mas essas araucárias foram plantadas. Elas poderiam ter processo de manejo, poderiam ter resina, colheita de resina no pinos. Não, o manejo já vem sendo abandonado há muito tempo. Sim. Tanto que esses 1.000 hectares de araucária foi deixado de fazer o manejo, mas, por felicidade, veio o subbosque, hoje é o local ideal para a fauna. Então, a própria natureza tomou conta do que foi abandonado tecnicamente. Mas, naquela época, os engenheiros florestais que estavam entrando no serviço público, isso já era 1970 e acredito que o primeiro engenheiro florestal que veio para cá deve ter sido em 74, 75, acredito eu. Então, já pegou uma floresta implantada, não existe... o plano de manejo... veio já na década de 90, então houve falhas, existem N falhas, mas foi um projeto feito por engenheiros florestais. E aqui uma coisa que é importante citar, que o Luizinho está colocando, foi uma floresta plantada, foi um projeto. Sim. Então, nada mais do que ter o plano de manejo para que ela pudesse ter continuidade, né? Não, e seria rentável para o governo federal. Não, mas ela ficou... O primeiro plano de manejo dela acabou em 92. Só que tinha um detalhe. Mesmo não existia ainda a lei que veio em 2003 sobre gestão de unidades de conservação. A lei ainda era de BDF. Sim. Você entende? Então... Aquela hora, praticamente, o pessoal parou de fazer o manejo, mas os aceros eram mantidos, quer dizer... Os cuidados eram mantidos. Não, a prevenção contra incêndio, quer dizer, o patrimônio era mantido. Entendi. Você entende? Entendi. Assim como você tem que cuidar de uma casa, pintar, quer dizer, o básico era feito. Você entendeu? Entendi. Não, ela, em momento nenhum, ela esteve em estado de abandono, inclusive... Como está hoje? Não, como está desde 2003. Desde 2003? Desde 2003. Vamos Essa floresta estava... 2003, 18 anos. Ou talvez esteja até mais, porque eu voltei para cá em 2003 e de cara eu vi. Tá. Então, são 18 anos em abandono. Sim. Né? Sob risco. Né? Sim, totalmente. E o que a gente conversou aqui com o Luizinho, que isso aqui, nós tínhamos escola lá. Até a 8ª série. Até a 8ª série. Estudavam os filhos dos funcionários, os moradores de bairros vizinhos, gente da comunidade do entorno. Todo o entorno. E professores daqui de Capão Bonito e professores de Buri. Gerava emprego, aquecia o comércio de Capão Bonito e de Buri. Era algo muito importante e que ajudava muita cidade. E isso se perdeu por falta de investimento e de uma visão do governo federal na importância desse parque. Né? Sim. E o que nós notamos agora, Luizinho, que ficou mais... Dá licença só um pouquinho. É igual o que está acontecendo na Amazônia.
essa parte do meio ambiente já vem sendo largada há muitas gerações, sabe? Sim. Lógico que existe toda aquela herança do regime de exceção, né? Que praticamente é todo o esquema cria da ditadura. Sim, né? sim. Infelizmente, o meio ambiente está, né, nesse descaso há muita década, não é de agora. Uma das preocupações, gente, vamos lembrar, uma das preocupações que o Luizinho tem com a floresta de Capão Bonito, e ele protocolou já na Justiça Federal de Itapeva, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, no Corpo de Bombeiros, nas prefeituras, né? Qual é a preocupação? Hoje, no estado que está, sem nenhum tipo de manutenção nos aceiros, nos cuidados básicos, se aquela unidade começar a sofrer com um incêndio, e gente, o inverno aqui não chove. Sim. Né? É um risco muito grande para a floresta, mas para a fauna também, né, Luizinho? Sim. Não, o que vocês têm que entender é o seguinte, inclusive todo esse papo, toda essa documentação, tudo foi gerado, tudo começou, dá licença um pouquinho aqui, tudo começou quando eu encaminhei para o estado de São Paulo, você entende? E daí o que o Marcos Cidadino está se referindo, esse documento aqui eu encaminhei para as prefeituras, para o Corpo de Bombeiro, você entende que depois nós temos que alertá-lo o que o Ministério Público, a responsabilidade que o Ministério Público passa para o Corpo de Bombeiro aqui. O Ministério Público disse que o Corpo de Bombeiros se responsabilizaria para eventual combate ao incêndio naquela floresta. Depois eu vou passar essa parte. Então, tudo começou quando eu disse para o Estado que o patrimônio é da União. A floresta, se for vendida, qualquer madeira que é vendida ali vai para o bolo, vai para a União, não vai para o Ministério do Meio Ambiente. Pode até virar cafezinho no Senado. Sim. Essa arrecadação vai, mas a fauna é do Estado de São Paulo. Então, a minha preocupação pelo estado de abandono... E outro detalhe, aqui eu deixo claro, nesse primeiro documento que eu encaminho... Que é 10 de agosto de 2018. Sim, 10 de agosto de 2018. Nós estamos em 21. Bem lembrado. E um detalhe, eu deixo bem claro que qualquer atitude terá que ter, acredito, o aval do Congresso ou do Supremo. Porque as leis que regem as unidades de conservação do país, e são as mesmas que valem para os estados e para os municípios, se o município de Capão criar uma floresta, é a mesma legislação. Então, isso daí foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, só eles podem... O que eu peço atualmente, o problema da floresta é um regime de exceção. Tem que ter um regime de urgência, emergencial. Urgencial. Eu não estou querendo um plano de manejo. Eu estou pedindo... Quando eu me dirigi a todas essas sequências de autoridades dentro do meio ambiente, eu sempre ressaltei que o Supremo teria que ter o aval do Supremo, porque trata-se de um plano emergencial. Porque também tem outro detalhe, que depois talvez você aborde. Então, eu quero só deixar claro que tudo começou com a minha preocupação que a fauna é do estado de São Paulo. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Que só que depois nós vamos lembrar que também é de Buri de Capão. Sim. A fauna ali é de Buri de Capão. É daqui. Né? Agora, é importante as pessoas saberem que o estado de falta de apoio para os próprios poucos funcionários que ainda restam na Flona, que nenhum morando lá dentro, né? Não existe um residente. Não existe residente. E outra coisa, uma das coisas que a falta no meio ambiente se reclama de não gerar emprego. O governo sempre quis terceirizar. Sim. O que foi mantido nessa Flona, inclusive na época que a diretora, a gente terceirizado, e porque não se fazia concurso, era muito mais... Para a União, um funcionário concursado era muito mais. E outra coisa, eu quando estive no Paraná,
A Flona tinha terceirizado, um terceirizado não pode dirigir um trator da unidade, é federal, ele não pode levar um malote na cidade. Você então, a terceirização Então, era meia terceirização. É isso que acabou. E outra coisa, um viveiro pode gerar mais de 100 empregos. Sim. Você entende? Inclusive para as senhoras, que é uma coisa que tem que ter que é uma necessidade grande de emprego para as mulheres, né? Agora, Luizinho, é importante saber, hoje, se acontecer um incêndio em Capão Bonito, qual é a brigada de incêndio do meio ambiente que vai socorrer? Da onde? De onde? Olha, aqui eu tenho os documentos que eu tenho. De que unidade vão socorrer? Por isso que eu fiz questão de trazer. Timbre que eu tenho, da Procuradoria do Ministério Público Federal, Procuradoria da República do município de Itapeva. Por 2 vezes eles arquivaram, porque todos esses documentos que eu estou encaminhando, solicitando, porque também tem outro detalhe que é muito importante. Além do Supremo, se não houver parceria do setor privado, não tem como salvar essa floresta. E outra coisa, a matéria-prima. Tá. Agora, Luizinho, quem que está cuidando? É Iperó? Aqui, o Ministério Público? O Ministério Público, por 2 vezes, você entende? Eu até grifei aqui. E outra coisa, muitas coisas que são citadas aqui foram pegas na internet. Se você entrar na internet e pegar fulano, essa capelinha está inteira lá. Certo. Essa é Iperó que tem responsável? Então, é a unidade de Iperó? Aqui, eles dizem onde que está... Não, mas a gente já sabe, né, Luizinho? Sim, sim. É Iperó. Sim, aqui o Ministério Público Federal garante que, se pegar fogo a Floresta Nacional de Capão Bonito, quem virá pagar vai ser a Brigada de Incêndio da Floresta Nacional de Iperó, a 180 quilômetros daqui. Então, está no mínimo 150 quilômetros, né? E passa para mim que, como eu já comuniquei, porque tudo foi encaminhado, se você quer exercer seu direito de cidadania, você tem que ter provas. Tudo isso daqui eu encaminhei com a R. Eu tenho documentação de que todos esses órgãos receberam. Ninguém pode dizer que eu estou blefando com nenhuma documentação aqui. Toda está documentada com a R. O que você está colocando é o seguinte, então, para as pessoas entenderem. Hoje o maior risco, porque não há nenhum cuidado de manutenção, não existe nenhum funcionário morando mais lá, gente, é uma judiação. Eu lembro do meu tempo de menino, eu ia jogar bola lá de jovem, ia jogar bola, eu ia nos bailes que tínhamos lá no Pinho, né? Uma comunidade. E uma comunidade, tinha casa para os funcionários, tinha uma estrutura, tinha o clube, tinha alojamento. Gente, a igreja de São João Gualberto, tudo isso praticamente abandonado. E hoje, se acontecer um incêndio, e certamente o Ministério Público comunicou o Luizinho, respondeu o Luizinho à indagação dele, porque foi o que o Ministério do Meio Ambiente colocou e respondeu, que a brigada de incêndio da fazenda aqui de Sorocaba, do Iperó, é que vai dar suporte em caso de eventual problema aqui em Capão Bonito e Buri. Gente, estão a 150 quilômetros no mínimo. A gente fala de 150, 180 quilômetros de Capão Bonito. Se começar um incêndio de médias proporções naquela região, com 1.700 alqueires de floresta, né, vai ser um desastre para a fauna. Vai ser um desastre para a flora. Nós sabemos, Luizinho, conta um pouco para nós. Nós temos espécies lá que estão sendo estudadas há décadas. Sim, Comenta-se, projeto da Embrapa Florestal Colombo, Paraná. Comenta-se, Pesquisadores de nível da Embrapa, tem pesquisas abandonadas ali, porque não conseguiam chegar, por causa que os aceiros foram tomados pela vegetação. Só para vocês entenderem, né, Luizinho? O pesquisador faz o projeto e ele precisa ir com frequência até o local. Nos talhões para ver. Como se fosse uma cidade no quarteirão. Para ver quanto cresceu, que se a casa está de pé. E ele não consegue ter acesso, por quê? Porque virou tudo floresta.
né? Sim. Não tem acesso. Agora, comenta-se, inclusive, Luizinho, depois você confirma para mim, que tem algumas... Tem lá, especificamente, araucária, pinos, mas tem um talhão, parece que de eucalipto. E parece que tem... Alguns talhões que existem é da Embrapa Florestal. Certo. Tudo é talhão de pesquisa florestal. Pesquisa florestal. E dizem que tem variedades que parece que até na Austrália, que é a terra do eucalipto, que não tem mais. Que o governo australiano estaria interessado em buscar algumas coisas aqui na floresta. É isso? Eu tive essa informação por um colega de trabalho. Eu já estava aposentado. Infelizmente, o Pedro Amâncio, ele já Nosso amigo Pedroca. já não está conosco. E Infelizmente, pessoa ele muito me boa. passou, Luiz, olha, você veja a importância da floresta. Veio o pessoal da Austrália para coletar um banco genético de uma espécie. Eu mandei cópia de toda essa documentação para vocês, eu mandei para a Embaixada da Austrália, com a AR. Eles nunca me responderam, nem dizendo que vieram ou não vieram. Eu acredito no meu colega de, não, eu acredito no meu colega de trabalho, o Pedro Amâncio. Jamais me passaria. Ele estava na ativa na época. Sim. Quando ele me passou. Então ele deve ter visto a comitiva do pessoal aqui, né? Mas os australianos vão achar o quê? Se o próprio governo brasileiro não tem o cuidado que deveria ter com a floresta, não serão eles que vão cuidar, né? Agora, Luizinho... Mas eu pedi, deu uma força, né? Deu uma força, você pediu, né? Você fez a sua parte. Sim. Como cidadão. Sim. Né? E como pessoa... Eu estou querendo conscientizar a importância, porque também tem outro detalhe. Gente, a fauna é importante, mas vocês têm que entender que é uma colheita que demora 21 anos para ser colhida. Um corte final, o primeiro desbaste, 7 anos, o segundo desbaste, 14 anos, o corte final, 21 anos. É uma colheita como outra qualquer. Como quem planta soja, como quem planta foi trigo. Plantado, né? Foi plantado e prevista a saída. Deixa eu perguntar um negócio para você, Luizinho. É patrimônio. Você imagina um patrimônio que a União demora 21 anos para receber e depois, por causa do coronavírus, não tem dinheiro para ter um diretor aqui, para ter uma brigada, ou para ter feito a limpeza dos aceros, o básico. O abandono, gente, é total. Eu vou falar com você, nossa equipe de reportagem esteve lá. Eu falei que ao Luizinho, quando eu convidei, falei, Luizinho, cortou o coração da gente ver o estado do Pinho daquele jeito. O mato tomando conta, o abandono total. A casa de hóspedes, que dizem que recebeu Getúlio Vargas, que dizem que recebeu Ulisses Guimarães, totalmente abandonada. A estrada abandonada, tudo mostra o descaso total do governo federal. Não, deixa eu perguntar uma coisa, você que é engenheiro florestal. Fica à vontade, desculpa. Não, é que eu tenho que não é toda hora que a gente pode falar. 1.750 alqueires, 4.000 e tantos hectares. Se essa área fosse, por exemplo, usado para resinagem ali, se aquelas áreas fossem usadas para resinagem, quantos empregos você acha que geraria na região? Olha, eu não sei calcular emprego, mas a cadeia é uma no escada. No mínimo uns 200 empregos diretos. É uma escada. Ah, com certeza. Com certeza. Olha, quem é aí, vê se tem alguém aí que é do ramo aí de resinagem. Nós estamos falando lá de... Nós temos o quê? 1.000 hectares só de pinos? Exato. No mínimo de pinos? Exato. Mas a força... só que a resinagem, no caso da floresta, Marcos, eu acho que não, alguns talhões, talvez, porque eu acredito que toda ela já tem que ir para o chão. Mas imagine isso para serraria. Sim, tem filé mignon aí, você entende? Olha, para quem é do ramo madeireiro, e nós temos uma vocação madeireira. Sim. Né? Não é essa madeira de reflorestamento para fins de celulose, que não sei se o Luizinho sabe, e você que está me ouvindo, não sei se você sabe, que Capão Bonito e toda a região do Rio Paranapanema é impedida por uma lei estadual de ter indústria de celulose, gente. Onde já se viu isso? Na região maior produtora de madeira para fins de celulose, tem uma lei estadual
que impede nós de termos indústria celulose. Quer dizer, impede, Luizinho, da gente beneficiar aquilo que nós produzimos, né? Mas vocês imaginaram esse filé mignon de madeira, Luizinho, para a indústria madeireira local, para serrarias locais, quanto de emprego não geraria em Capão Bonito e Buri? Marcos, agora tem um detalhe, que eu sou funcionário público, mas a minha cabeça sempre foi empresarial, você entende? Tudo é uma questão de saber projeto e saber colocar as coisas. Porque você veja, na Europa há muito tempo, que são países pequenos, lá tem fábrica de celulose, só que tem um detalhe, a água que ela solta, ela capta novamente, tudo tem um custo. Sim. Você pode conviver com a natureza. Sim, é possível. Desde que você respeite. Tem que ter um projeto sério, sim, respeitando a comunidade, a sociedade local. Sim. Você entende? Agora, o que a gente reclama aqui, Luizinho, é o seguinte, se pode no Vale do Paraíba, se pode no Vale do Rio Piracicaba ter, por que não pode aqui? Sim, mas o que eu estou querendo colocar, ótimo, não pode, então vamos colocar o ideal em termos de uma indústria de celulose. Daí vamos apresentar isso para o Estado. Sim. E cobrar que as outras que já podem estar instaladas também tenham a mesma atitude no Vale do Ribeira, porque aqui a gente tem o começo todo hídrico do Vale do Ribeira, né? Olha aqui, o Antônio Rogério, que está nos assistindo, falando, eu estudei naquela escola do Pinho, quando o Luiz era gerente lá, o Antônio Rogério de Buri, né? Que bonito, né? Quantas histórias de vida nós não vivemos lá no Pinho, sim, né? Sim. Quantos namoros, casamentos não começaram nos bailes que minha sobrinha mais velha foi batizada lá junto com a senhora do Paulo, a Mônica, minha comadre. Na igreja de São João Gualberto? Na igreja de São João Gualberto. Tinha missa? Não, nessa festa de São João Gualberto, eu, inclusive era diretor, teve uma missa campal que o padre Walter, na época, ele era padre, e ele fez um batizado, casamento coletivo, e foi quando a minha sobrinha foi batizada lá na Flórida. Então, sabe, não sou só eu que tenho espaço, que tem espaço história emocional lá, você entende? O entorno tem muito mais do que eu. Mas, Luizinho, o entorno tem mais que você, até eu concordo, mas não vou dizer que mais, tem igual você. Porque você, veja bem... Sim, eu morei 15 anos lá dentro, só fim de semana que eu vinha para cá. Está desde a década de 80 aqui em Capão Bonito. Né? Ele é uma pessoa muito querida por todos os capão-bonitenses. Sempre muito educado, muito amável, né? E é uma pessoa que ganhou o apelido de Luizinho do Pinho, que era o local que ele trabalhava, né? Sempre recebeu as pessoas muito bem lá na floresta, né? E é o que nós estamos falando. Tinha escola, tinha o clube, que tinha os bailes, tinha os alojamentos, tinha as casas onde as famílias moravam, tinha história de vidas, né? Que se o governo federal não quer pelo menos cuidar, respeita a história que está ali. Nós temos ali quase 80 anos de história. Sim. Né? E que está sendo perdida. Né? A gente está pedindo até, talvez consigamos colocar algumas fotografias de como está o estado daquilo lá, né? É de cortar o coração. Sim. Mato cobrindo a igreja, as casas caindo. Sim, a minha emoção não é tanto o abandono, é o risco iminente. Você entende? É o risco totalmente iminente. Eu coloco aqui, inclusive, uma das coisas, quando você perguntou, eu encaminhei aqui para a Polícia Federal, dizendo, inclusive, eu trouxe cópia aqui da revista Veja, dizendo que há culpado, sim, disso daqui está abandonado, do fato. Por quê? Segundo a revista Veja, aqui em 2005, na página Dinheiro aí, que vocês podem, qualquer pessoa pode abrir, a dona Marina Silva estava investindo 8 milhões nas ONGs do Vale
marido dela na Amazônia. E a gente precisando de plano de manejo aqui em todas as florestas do sul do Brasil, que eram florestas do órgão. Então, existe responsável, sim. Inclusive, eu cito que a dona Marina Silva é um engodo. Sim. Essa senhora criou um instituto sem dinheiro. Que foi o Instituto Chico Mendes? Chico Mendes. Sim. Agora, o Ibama, que era uma autarquia, não ia abrir o dinheiro que ele tinha, o caixa dele, porque uma ministra sentou lá e resolveu criar um instituto sem dinheiro. Só que dinheiro para a ONG do marido dela tinha. Deixa eu perguntar, Luizinho, na época do IBDF funcionava? IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Sim, funcionava bem. Sim. Não, e o básico que eu falei para você manter o patrimônio, que é manter os aceros limpos, etc. Você entende? Então, olha, gente, vamos ver como é que é as coisas. Aí senta o cara lá, que é ministro, ele quer criar uma coisa dele. E aí ele cria uma coisa dele. E esquece de todo o trabalho do passado. A gente sempre lembrou do Pinho como IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que funcionava bem, né? Por que acabar com algo que está funcionando bem só para pôr um outro nome, para dizer que você criou um instituto diferente, você homenageou uma pessoa? Exato. E esqueceu todo o trabalho que deveria ser feito? Então, gente, olha, enquanto a gente estava conversando aqui, Luizinho, estava passando ali, o Thiago estava passando as fotos da situação atual. Ótimo, excelente. E é isso que a gente quer que as pessoas... ajudem nessa luta que o Luizinho está levantando desde 2018. Né? Eu sou testemunha porque nesse período eu era prefeito e eu recebi e dei andamento tudo para frente que eu podia fazer. Abriu espaço para uma reportagem. Né? A gente fez reportagem aqui no jornal também. Então, é um apelo que uma pessoa que tem uma história de vida, que conhece muitas pessoas que viveram lá, que conhece o potencial daquela unidade com mais de 4.200 hectares. Um potencial que é uma unidade que pode ser, gente, lucrativa para o governo federal. O apelo desse cidadão, né, que quer... Hoje, ele não está nem falando, ele está falando em proteger aquilo lá. Evitar um incêndio, evitar... Eu estou falando em primeiro lugar, salvar um patrimônio que a União esperou 21 anos. E, segundo lugar, salvar a cadeia ecológica que ilhou lá. Essa floresta é artificial, ela foi criada, os bichos conforme foram saindo das fazendas, dos sítios, é um refúgio, além de tudo. Fora que tem uma ONG, a IP, que acompanha primatas que estão em extinção. Quer dizer, essa flor ela tem N funções para a sociedade local e para o estado de São Paulo. Você atuou no Paraná e eu vi algumas reportagens suas no Paraná que você, quando atuou lá na administração da unidade do Paraná... Mesmo a Floresta Nacional de Irati. Na Floresta Nacional de Irati, estimulava o turismo, o ecoturismo lá na unidade. Algo que poderia ser feito aqui. Sim. Né? Mas, vamos lá, do jeito que está não pode ficar. Esse é o maior dilema. Então, gente, o apelo que o Luizinho está fazendo aqui, colocando a cara dele à disposição, fazendo ele as denúncias, as reclamações, a cidade, a região precisa se engajar nessa luta. Nós precisamos juntos. O país é uma floresta nacional, dentro do estado de São Paulo, com 2 portarias com asfalto. Ninguém abandona um patrimônio desse, pelo amor de Deus. E hoje está abandonado. Totalmente. Não, e outra coisa, não, gente, são a consequência de tudo isso. É como eu falei, eu acredito que 80% não estou falando da araucária, estou falando do pinus. E óbvio que os experimentos da Embrapa é outra coisa. Eu estou falando do pinus, não estou falando da araucária. Inclusive, eu quero deixar muito bem claro para as crianças, o pinus não existia a partir do Equador, só do Equador para o norte. Ele foi introduzido aqui na América do Sul. Deus, quando fez o mundo, não botou pinus.
E o Brasil é tão privilegiado que os primeiros professores da faculdade vieram da Alemanha para dar aula no Paraná e depois em Viçosa, acredito eu, foi só no Paraná. E a tecnologia era a seguinte: o primeiro desbaste, depois que você plantava o pinus, na Europa é assim, o primeiro desbaste é 14 anos. O Brasil é tão privilegiado, inclusive a Carta de Caminhas, né? Que aqui o pinus cresce 2 vezes mais do que no aqui se corta com 7 anos. Corta-se com 7 anos. Então, o que os professores vieram ensinar aqui caiu tudo por terra. Então, gente, essa floresta, ela está no final dela, porque, inclusive, é isso que também tem que ser atenta. Ela foi abandonada. Eu acredito que 80% já está no corte final. Sim. Já tem mais de 21 anos. Tem que cortar. Só que a nova legislação diz, na hora que essas florestas artificiais do sul do Brasil, na hora que sofreu o seu corte final, terá que ser plantado com floresta nativa. Sim. Bom. Você entendeu? Entendi. Calma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A minha sugestão, eu sei que tem um plano de manejo já aprovado, que inclusive vocês participaram, você também me informou, que a prefeitura aqui também participou, o conselho consultivo que tem que ter de pessoas de Buri, de Capão, participando disso, dando opinião nas atividades da Flona. Eu acho que o momento exato, já que 80%, digamos, que isso vai ficar tudo a céu exposto, eu acho que a coisa tem que ser programada, essa floresta tem que ser voltada mais para o social, se atualizar realmente. Plano de manejo, para gerar emprego e renda. Mais social, trazer a comunidade, trazer o turismo para dentro. Fora arborismo, que pode ser feito na parte de araucária, sim, pesqueiro, criação de borboleta, isso é fácil de instalar. Mas fora isso, inclusive, por que não deixar um talhão de pinos e fazer uma licitação para uma casa de chocolate no meio desse talhão de pinos com todas as características europeias? Sim. Não vou citar nome de explorar o turismo. De empresa. Não, mas uma licitação. Sim. Uma Copenhague ganhar uma licitação dessa, que privilégio para Capão Bonito Buri trazer uma empresa dessa para o meio de uma floresta. Deixa com o talhão de pinos. O que vai ofender? E faz parte da história. Essa história, essa floresta foi artificial. Por que não fazer talhão, plantar jabuticaba, que é uma planta nativa, só existe no Brasil? Uma planta. Nós vemos, principalmente parece que em Minas, chácaras pequenas que alugam um pé para a família inteira alugar. Pô, isso gera emprego, turismo. Quer dizer, mas teria que trazer o povo para dentro. E vamos plantar o que tem que plantar com nativa, mas vamos focar o ser humano dentro da floresta. Porque tem 1.000 hectares para essa fauna com subbosque, deitar e rolar. Tem a parte de preservação permanente do lado do rio. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É só lembrar que quando a gente esteve na prefeitura, nós indicamos uma pessoa e fez questão de participar da elaboração do plano de manejo. E a nossa reivindicação era que parte daquilo que fosse retirado de lá beneficiasse a região, Capão Bonito e Buri. E, em princípio, isso foi aceito. Mas, gente, a gente já está não tem amparo legal. Não tem. É coisa bem pública. Você sabe como... Não, é que um percentual... Todo bem público, qualquer pessoa pode entrar na licitação. É que um percentual desse deveria gerar emprego regional. Agora, vamos ser sinceros, só de você falar que vai fazer o plano de manejo lá, vai gerar emprego, vai gerar receita. E o que a gente fala aqui? A gente já está chegando no nosso final do nosso bate-papo, Luizinho. Tá ok. Né? Que o Luizinho está fazendo aqui um apelo. Alguém que dedicou praticamente toda a sua vida profissional a unidades de conservação e florestas como essa. Né? Ele está abrindo os olhos da nossa cidade, da nossa região, para que nós ajudemos a salvar, a manter, a melhorar a situação. Não pode ficar do jeito que está a nossa Flona, a Floresta Nacional de Capão Bonito. Luizinho, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero falar 2 coisas essenciais. Então, toda essa documentação que foi encaminhada para todos os órgãos aí,
Em todas elas eu citei que haveria a necessidade do aval do Supremo ou do Congresso. Só que eu vi que a floresta não pode esperar mais. Isso daí é uma tragédia cantada, igual a Boate Kiss, você entende? Para mim, a fauna lá desse jeito é um abandono de incapaz, porque a fauna toda se ilhou numa floresta artificial e agora está prestes a virar cinza, né? Então, eu sempre citei essas duas situações. Só que eu falo em plano emergencial. Agora, as pessoas têm que entender o seguinte, como eu cito, é uma colheita. Assim, quem tem um tanque de peixe, que tira o peixe e tem que colocar no gelo, quando se tirar essa matéria nobre, como que eu digo, acredito que 80% já está na época do corte final, se não houver nessa solicitação que eu fiz ao Supremo da autorização de um plano emergencial, se não houver um destino rápido para essa madeira, ela vai fungar, são madeiras nobres. Quer dizer... a iniciativa privada tem que estar junto. Tem que estar junto, o setor privado tem que estar junto, sabe? Porque se for fazer licitação, você sabe que uma licitação pública demora quase um ano, e a biomassa vai continuar lá, em termos de incêndio, pode continuar pegando fogo, e vai deteriorar a matéria-prima. Então, eu encaminhei para o Supremo, solicitando agora cabe à comunidade reforçar junto ao Supremo que vamos trabalhar para um plano emergencial. Tá. E tem uma sugestão que vem de encontro ao que vocês sugeriram no plano de manejo, que não tem amparo legal de solicitação, porque isso daí todos os municípios em volta de Flona sempre pediram isso, que ficasse uma matéria, inclusive, infelizmente, na Faculdade de Floresta fala que as florestas nacionais é para ajudar a equilibrar a madeira no mercado, conforme for soltando, pelos desbastes e pelo corte final. Então, uma das coisas que eu sugiro, já que nós estamos pedindo um plano emergencial, há necessidade de escoamento de todo esse material, é que o Supremo também, nesse plano emergencial, e já que é o setor privado, seja direcionado uma cota para a região dessa madeira que terá que sair, sabe? É uma sugestão. Eu não citei isso no meu na documentação. O diagnóstico que nós fizemos junto e que nós tínhamos gente de Capão Bonito. Esse é de 2017, que foi o diagnóstico para preparar o plano de manejo que saiu em 2018. E isso que você está colocando, a gente levou e foi colocado no plano de manejo. Que um percentual fosse usado para benefício da região, porque não é justo a região ter quase 4.000 hectares da sua área ocupada e não ter benefício, né? Benefício que existia quando o IBDF administrava e gerava empregos e tanto mais, manutenção. Luizinho, nós estamos chegando no nosso final aqui. Chegando. E agora, eu queria agradecer você, então, sabe? Nesse momento em que o país passa por algumas questões de truculência, uma falta de respeito com aquilo que as pessoas são, aquelas opções que as pessoas têm, né? Eu posso dizer o seguinte, o Luizinho sempre atendeu todo mundo muito de forma carinhosa, sempre está sorrindo, sempre alegrou os bailes de Capão Bonito, né? Sempre com todo o respeito, sempre também foi muito respeitado aqui em Capão Bonito. E nós temos que parar nesse país de ficar pensando em se preocupar com a vida alheia de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua vida particular. Nós temos que nos preocupar em levar benefício para aquela população que precisa, em levar esgoto, em levar educação, em levar saúde, em levar, como disse, água, esgoto, saneamento básico. Não sei se vocês sabem, Luizinho, esse é um dos únicos países onde você vai fazer uma obra de saneamento básico, você paga imposto. A empresa paga imposto caro para fazer obra de saneamento básico. Mas o Congresso agora não porque a concorrência agora não estava liberada para essa parte de esgoto, pois então, o Congresso não aprovou. Tá, mas ainda encarece com esgoto. Quantas famílias não têm direito à água potável e esgoto no país e o país ainda não, e gera emprego, meu Deus do céu, e é o setor privado. E taxa. Então, Luizinho, eu queria agradecer você
por ter vindo aqui conversar com a gente e por estar defendendo a nossa Floresta Nacional de Capão Bonito. É de funcionários públicos como você que o Brasil precisa. Eu nunca me senti aposentado. Você está aposentado. Estou aposentado. Mas no coração atuante. Então, o meu muito obrigado. Obrigado, Luizinho, por vir aqui. Tá. Espero que numa outra oportunidade a gente possa falar mais. Tá. Eu quero só depois pedir agora no finalzinho duas coisas, dois momentos sérios. Em primeiro lugar, assim como eu disse que eu estou exercendo meu direito de cidadania, e inclusive os deputados, os vereadores estão aí. Então, peça para os seus vereadores, os meus deputados, infelizmente, não foram eleitos. Sim. Você entende? E se vocês têm o e-mail de seus deputados da região aqui, peçam que ele, junto ao Supremo Federal, que dê uma solução legal para que haja um plano emergencial para salvar essa floresta, porque é uma tragédia anunciada, porque o Ministério Público está dizendo que uma brigada, que no máximo com abafadores, apagar um incêndio de copa, o Pinus é incêndio de copa, é resina pura. O Corpo de Bombeiro daqui de Capão Bonito, segundo o Ministério Público, é responsável. Será que eles estiveram lá, viram que não tem como captar água, que não tem acesso às lagoas por causa Será que tudo isso foi levantado? Você quer uma atenção melhor, uma atenção especial. Alguém estão jogando responsabilidade, porque o Corpo de Bombeiro daqui de Itapeva teriam que entrar em contato com a parte de avião, porque quem apaga um incêndio, uma catástrofe nessa floresta, que é a resina pura, são 4.300 hectares se tocando, gente. Se o coronavírus a gente tem, você imagina fogo se alguém com copa junto com copa. Deixa eu até falar uma coisa aqui. Então é isso. Eu já então, fui vacinado, o Luizinho já tomou as 2 doses, por isso ele pediu para não usar a máscara, né? Mas, Luizinho, obrigado. A gente tem que encerrar, porque senão... Eu agradeço o espaço. E uma coisa que eu queria fazer também, eu queria pedir à TV Tem, que se depois vocês também pudessem entrar em contato, que me passassem o endereço da Central Globo de televisão, de reportagem, que eu gostaria de encaminhar todo esse material, inclusive o ofício que eu encaminhei para o Supremo, que eu que eu cobro assuntos seríssimos que, por enquanto, eu... A TV Tem assiste nós, Luizinho? Eles vão assistir e eles vão correr atrás. Por gentileza, eles que encaminhem aqui, depois o pessoal me encaminha o endereço para eu mandar isso por AR, porque eu vejo o carinho que vocês tratam o INPE, que eu tive colegas que trabalharam lá, a preocupação de vocês com a Mata Atlântica. Eu sei que a TV Cultura e a Globo realmente são assuntos do meio ambiente. Então, eu agradeço e estou aguardando para encaminhar todo esse material, porque não é possível que um patrimônio desses seres vivos... E outra coisa, gente, eu quero lembrar que a gente tem que ser um pouco mais humilde. Quando vocês sentarem num vaso sanitário e forem limpar o traseiro, vocês não se esqueçam que um ser vivo teve que ser sacrificado. Não existe papel sem que uma árvore ser abatida. Então, pensem bem. Sejam mais humildes, abaixem a soberba. A mãe natureza é mais forte do que a gente. Muito bem. Muito obrigado a todos que nos acompanhado. Obrigado ao Luizinho. E vamos juntos, gente. Vamos defender a nossa flora. Vamos apoiar o trabalho que o Luizinho tem feito aí, os reclamos do Luizinho, para defender a Floresta Nacional de Capão Bonito. Um abraço a todos.